Coaching de presença. Então, dá um toque assim no corpo. Vamos embora todo mundo. Isso. Assim, ó. Sentir. Sintam. Agora, respirar lentamente. Lenta e profundamente. 3 vezes só. E eu quero que vocês se recordem um momento alegre e feliz da vida de vocês. Um momento. Tem 1 minuto para fazer isso. Tragam de volta. Ressintam. Ressentir. Ressintam esse momento. Isso. Ressintam. Isso é um pouco de programação neurolinguística, trazendo esse momento feliz para esse instante, a fim de que torne esse momento feliz. Sentir-se no aqui e no agora. Agora. Quem eu fui, começa agora. Quem eu serei, começa agora. Quem eu sou, começa agora. Então, todos pensando isso, repitam, mentalmente. E enquanto vocês repetem o que vocês estão sentindo, apertem a mão assim. E continuem sentindo. Nós estamos ancorando esse estado. Então vocês podem a qualquer momento, e quiserem puxar um estado desse, ancorar. E nós vamos ver ao longo do nosso trabalho, hoje nós estamos vamos falar dos aspectos psicológicos da mediunidade, que na verdade, se nós queremos que uma coisa fique permanente conosco, nós temos que trazer para o corpo e ligar os instintos. Se isso não acontecer, nós não seremos senhores daquilo. As pessoas costumam muito ancorar situações infelizes, sofrimentos, angústias. Querem ver como é fácil? Se eu dissesse assim, lembre um momento de tristeza, muita gente podia começar a chorar. Porque é muito fácil. Porque nós não estamos acostumados a trabalhar com momentos de alegria e de felicidade, de guardá-los, de ancorá-los. Muitas vezes, inclusive, sentimentos, eles nos vêm e vão embora, passam, se perdem. Porque nós não trouxemos para o corpo. Muitas vezes você pode ter um sentimento de afeto por alguém e perder. Porque não trouxeram para o corpo. Se muita gente traz para o corpo, genitaliza, aí vai se transformar numa paixão, numa projeção. Mas se isso não for trazido para o corpo, qualquer sentimento se perde. Somente a emoção permanece. Porque nós, como espíritos, estamos ligados a um corpo e todas as emoções são instintivas, portanto, pertencem ao corpo. Quando nós fazemos, quando eu disse façam assim, então nos momentos de alegria, vocês façam algo que seja uma âncora, quer dizer, vocês ancoram no corpo, pegam no lugar. Nós fizemos um curso lá em São Paulo com Richard Moss e Robert Dilks, quer dizer assim, pega aqui na cadeira, faça força, aperte, né? Aí manda você sentir alguma coisa, pegue de novo. Então, a qualquer momento que você quisesse repetir aquele estado, fazia isso, que aquilo traz, porque o nosso corpo, ele tem memória, nossos músculos têm memória,
Nossas células têm memória. E nós vamos conversar sobre isso daqui para frente. Vamos começar com essa definição de mediunidade, que está no livro dos médiuns. Toda pessoa que sente um grau qualquer da influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Agora, o interessante é você saber que é a influência dos espíritos. Você tem que saber. Porque se você não souber, pode pensar que é tudo. Que é depressão, que é ataque de pânico. E, no entanto, pode ser o espírito. Uma vez uma mulher me procurou, no Leopoldo Machado, quando eu era presidente de lá, e ela me disse que estava sentindo uma coisa estranha. Não era muito comum na época se falar socialmente de síndrome de pânico. E ela me disse assim: eu estou saindo para ir para o trabalho, no meio do caminho, me dá um medo, eu volto para casa. O que é isso? Eu percebi logo que era uma síndrome do pânico. Mas no mesmo tempo que eu percebi, algo me veio assim de se ser espiritual. Eu levei a mulher para a reunião mediúnica, mas antes ela me contou o seguinte: ela e o marido tinham sido um dia sequestrados, levados para uma praia aqui deserta, e os bandidos depois atiraram nos dois. O marido morreu na hora, ela ficou ferida e fingiu de morta. Quando os bandidos saíram, ela se arrastou até a estrada, ficou pedindo socorro. Finalmente deram socorro, ela passou para o hospital, operou. Depois se recuperou a vida dela, os anos foram passando, e ela voltou a casar outra vez, estava muito bem, e de repente já estava sentindo isso. E o espírito se comunicou, na verdade era o marido dela. Como diz a doutrina espírita, nós quando morremos, quando desencarnamos, passamos um período de perturbação. E o marido dela passou esse período. Quando ele voltou a si, correu para dentro de casa, para junto da pessoa que ele conhecia, que era a mulher dele. E apresenta o medo que ela sentia, não era a síndrome do pânico dela, era a síndrome do pânico dele. Tanto que ela ficou completamente boa, com umas 2 ou 3 reuniões de obsessão. Muito interessante isso. Então, ela estava sentindo médium, naturalmente, mas... Então vejamos, essa faculdade inerente ao homem, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Também são poucos aqueles entre os quais não se encontram algum fundamento. Pode-se dizer que todo mundo, mais ou menos, é médium. Entretanto, no uso dessa qualificação, não se aplica, o uso dessa qualificação não se aplica senão àqueles dos quais a faculdade mediúnica é claramente caracterizada. Tem alguns erros aí que eu fiz na carreira isso, traduzindo direto. E se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva, um corpo. No francês, organisation sempre está se referindo ao corpo, embora possa ser organização, mas no caso específico é o corpo. Tem-se de observar, por outro lado, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médios têm geralmente uma aptidão, tem um I de mais ali, especial para tal ordem de fenômenos, que produz, portanto, tantas variedades quanto existem espécies de manifestações. As principais são médios de efeito físico, médios sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, evidentes, sonantes, curadores, desculpa, está ali errado, pneumatógrafos, escreventes ou psicólogos. Então, olha uma definição de mediunidade. Todo mundo mais ou menos é médium. Acontece que Kardec vai dizer efetivamente depois que todo mundo é médium. E ele vai dizer isso como, se eu não me engano, eu cometi um agafe aqui, eu comecei a fazer a tradução e não fiz. Depois eu digo para vocês. Eu vou falar agora. O que Kardec faz? Ele está estudando a mediunidade de inspiração. Ele diz que todos nós estamos cercados por espíritos. Na verdade, nós ficamos nos acotovelando com eles em qualquer lugar. Aqui, nesse momento, na rua, no futebol, em qualquer canto. Nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Aqueles que desencarnaram estão no ambiente. Não saíram, não conseguiram sair daqui.
E o que acontece nesses casos? Esses espíritos ficam tentando interferir em nossa vida. Parentes nossos que morreram estão dentro de casa, amigos que morreram estão dentro de casa. É interessante isso porque eles às vezes interferem em nossa vida. Eu me lembro que uma vez eu vinha dirigindo pelo Dique do Tororó e de repente eu tomei um susto. Junto de mim apareceu um colega meu que morreu. Ele havia tido um problema de coração e morreu. Ele apareceu e ele estava meio confuso, meio com problema. Eu digo, você está como vai? Tudo bem? Ele, aquela coisa assim. Eu digo, me acompanha que eu vou para o centro. Lá você resolve o seu problema. E uma outra vez eu saí ali do Leopoldo Machado, subia para pegar o Bonocô, estava chovendo. E eu tinha um carro na época, aquele Gol, de fundo batido. Não é que aquele era ótimo, porque para a chuva, pegava a chuva e ele parava na hora. Aí eu entro numa poça, o carro para. Era mais ou menos o que uma meia-noite, eu ficava no centro até tarde atendendo pessoas. Aí parou. Eu tentei bater na chave, e quando eu fiz isso, apareceu Elísio da Rocha Dória, que foi o fundador do Leopoldo Machado, apareceu junto de mim e me disse assim, fique tranquilo, não bata na chave, porque senão vai gastar a bateria. Desde que o calor do motor o distribuidor vai secar, porque ele molhou, e aí você pode a coisa de, opa, obrigado, ele sumiu, eu fiquei lá 5 minutos. Toquei, pegou e eu fui embora. Ou seja, nós estamos sempre com os espíritos do lado, em qualquer hora, em qualquer momento. Alguns percebem, como foi o meu caso, outros não percebem, mas o espírito está ali. E eles falam, nós recebemos via inconsciente, nós recebemos o que eles dizem. E muitas vezes parece que são ideias que apareceram na cabeça da gente. Poxa, me veio uma ideia esquisita. Não é? É o espírito falando. Às vezes é uma vontade esquisita e nós temos que ter cuidado. Eu sou uma pessoa que, para beber, sou uma tragédia. Porque toda bebida, para mim, é ruim. Eu não bebo, não é porque eu seja um santo, eu tenho a virtude, não. É porque é ruim. Se eu pego uma cerveja e provo, aquela desgraça é uma infelicidade de amarga, com uísque, eu me forço às vezes, e aí eu fazendo careta, a pessoa, por que você está bebendo? Pelo efeito, eu estou preocupado agora com esse gosto desgraçado, tanto que eu pego assim, seja o que for, eu vapo, tipo, jogo logo embora, mas também só tomo um e acabou, vou para a minha Coca-Cola, que foi inventada por Jesus Cristo, uma bebida legal, na boda de Caná, Jesus inventou. Mas aí um dia eu estava em casa, acordei no domingo, fica bonito, tudo assim, aí me deu uma vontade de tomar uma cerveja. Eu aí fui no embalo, saí, cheguei no bar, comprei 2 cervejas bem geladas, cheguei, botei na geladeira, fechei, botei na geladeira, fechei, pera, tem alguma coisa errada. Eu não gosto de beber, acho cerveja tão ruim. Que diabo é isso? De onde vem esse gosto? Bom, o que eu posso dizer é que a cerveja fica em choca na geladeira. Eu digo, o diabo é que vai beber, não eu. Eu quero saber lá disso. Bom, mas mediunidade, portanto, é uma faculdade que nós todos temos. Pela intuição, pela inspiração, os espíritos estão sempre agindo sobre nós. Nós temos espíritos bons, espíritos amigos, espíritos inimigos, espíritos que querem atrapalhar, que estão conosco, que se ligam a nós através dos nossos complexos, das nossas dificuldades, ou das nossas virtudes também, porque também a gente não é tão ruim assim, tá? Tem gente pior que a gente. É o meu ganho. Quando eu leio André Luiz, eu digo, não vou com o Brau. Porque todo mundo que está lá não vale nada, pô. E eu sou melhor do que aquele pessoal que está ali, dá licença. Olha, bola. Então, tem que ter uma certa diferença. Então, os espíritos sempre estão ligados conosco pelas nossas qualidades, mas psiquicamente, na verdade, eles estão ligados conosco por causa dos nossos complexos, das nossas neuroses,
das nossas dificuldades. Por quê? Porque a mediunidade, ela acontece via psiquismo, embora tenha de ter um componente físico para acontecer. Por quê? Primeiro, porque o espírito ligado ao corpo, se não tiver no sistema nervoso algo que proporcione a manifestação de uma qualidade, de uma energia, de algo desse espírito, não vai se manifestar. Então, nós podemos ver isso nas pessoas que têm certas dificuldades por problemas psíquicos ou por problemas mentais. Quando, por exemplo, nós temos um tumor no cérebro, muda tudo. Muda tudo. Quando uma pessoa tem uma pancada, a vida pode mudar. E o que é interessante, uma pancada no frontal, o comportamento do indivíduo pode mudar para o bem ou para o mal. Indivíduos que são, pelo menos aparentemente, respeitadores, se tomam uma pancada numa determinada região do frontal ou nasce um tumor, ele pode se tornar um descarado, sem vergonha, na hora de começar a fazer propósito. Na verdade, digamos, ele era o sem vergonha descarado. O que acontecia é que tinha uma parte, porque nós temos uma parte que segura o comportamento. Que você tem um impulso, mas vem o contra-impulso e diz, rapaz, isso vai dar jeito, segura aí, segura. Se isso não tiver, já era. Se bloquear isso, a parte outra vem com tudo, o indivíduo faz misérias. Como também pode dar o vice-versa. Ser inibido essa parte do indivíduo que solta qualquer negócio, que deve ser o ponto por onde venha o que está na função inferior, que é a função inferior nossa, no psiquismo. Nós devemos ter tempo de falar sobre isso, porque a mediunidade vai acontecer por isso também. O que vem pela função inferior, que é a ligação direta do inconsciente com o consciente, aí é o problema sério, muito sério, que pode acontecer conosco. Então, o sistema nervoso é fundamental. O sistema nervoso, vocês têm o corpo humano, vocês devem conhecer o corpo humano, vocês têm corpo humano, não é? Ali o corpo humano masculino, feminino, porque na verdade, fisicamente, normalmente só tem masculino e feminino, né? Embora exista o hermafrodita, que nós não levamos em consideração, mas é uma realidade. Existem seres que são seres humanos hermafroditas. E o que é mais interessante, que são hermafroditas funcionais. E tem alguns que não são funcionais. Geralmente, o hermafrodita não acontece muito, porque os médicos até então, e os pais, mandavam que se fizesse uma operação para o médico naquela hora do nascimento escolher o sexo. Já existe todo um movimento contra isso. E eu estou contra essa coisa, inclusive porque a pessoa ser obrigada a optar por um sexo para ele, se ele tem aquela característica, alguma coisa está por detrás. Nós achamos isso sempre como se fosse uma coisa teratológica. Quem sabe se é? Quem sabe se não é uma experiência? Porque o hermafrodita não vem que agora existe inclusive uma lenda interessante do filho de Hermes e Afrodite, mas que não nasceu assim, mas que um dia, tomando banho na Castália, tinha uma ninfa que apaixonou-se por ele. Ele não deu bola para a ninfa.
A ninfa estava tão apaixonada que da outra vez que ele voltou e mergulhou, ela atracou com ele e pediu para Zeus para ficar fundida com ele. E nesse momento ele se transforma em hermafrodita. Isso é uma característica, algo que a gente pode um dia discutir, mas eu digo essas coisas assim para provocar, para as pessoas ficarem pensando lá. Como é que é o nome desse mito? Diga. Como é o nome desse mito? O mito? Para mim pesquisar. Hermafrodito. O filho de Hermes é Afrodite, é hermafrodito. Tá? É filho de Hermes e Afrodite. Será interessante pesquisar, porque inclusive em termos de psicologia analítica, acontece isso. Uma vez, uma moça estava fazendo terapia comigo, e você sabe como é o paciente em terapia. Ele não vai soltando tudo, segura muita coisa, por vergonha, sei lá, porque é qualquer coisa de dizer. E um dia ela me contou um fato, que ela estava na rua onde morava, a mãe dela já tinha morrido, ela viu a mãe do outro lado. Quando ela foi lá que abraçou a mãe virou um homem e abraçava ela com um desejo excitado. Quando ela falou isso, eu digo, o mito do hermafrodita, eu digo, me fale de suas experiências homossexuais. Ela tomou aquele susto e aí abriu o jogo. Realmente tinha tido aí começou a me contar, porque no sonho aparece o mito. Uma mulher que vira homem, podia ser um homem que vira mulher também ao mesmo tempo, que é o mito de hermafrodita. Mas o sistema nervoso forma uma rede por onde transitam os estímulos captados, tanto interiores quanto exteriores do corpo, e por onde refluem as sensações. Bom, nós vamos falar de mediunidade, mas nós somos espíritos e estamos no corpo. Eu sou espírito, eu tenho um corpo. Eu vou viver para sempre, mas eu estou nesse corpo. E enquanto eu estou nesse corpo, quem comanda o espírito, o corpo, mas o corpo limita o espírito. Ele só pode se expressar através do sistema nervoso. Se tiver qualquer discrepância, já era. O indivíduo vai sofrer de um retardamento, de uma dificuldade, por menor que seja. Tudo vai passar pelo sistema nervoso, porque o espírito fica condicionado, a não ser quando ele sai no momento do sono, mas ele está ligado ao corpo, ele fica condicionado às sensações. Então primeiro ele sente, depois ele elabora sobre a sensação, que é o pensamento, depois ele valora sobre a sensação, que é o sentimento, e depois ele vê as possibilidades que aquela sensação que causou uma representação, e daqui a pouco nós vamos ver isso, vai fazer. Então o sistema nervoso é a base. E no sistema nervoso existem localizações que permitem a eclosão da faculdade. Quando uma vez fizeram, o Dr. Elias Barbosa fez uma ressonância em Chico Xavier, ele era cheio de, como é que o pessoal dizia antigamente, como é que tinha foco. Ele era focado, era foco por tudo que era lado, porque o cérebro dele era diferente, era diferenciado, pelas funções que ele, pela mediunidade que tinha. E olha que, segundo ele próprio, a mediunidade dele era apenas, ele captava apenas 25% do que acontecia, só 25%, um quarto. Imaginaram isso? De 100% de percepção, somente um quarto era a percepção dele. E nós tínhamos naquela qualidade de médium que ele realmente era. Então o cérebro dos médios é diferenciado. Por quê? Porque ele tem condições que permitem ao espírito receber, e o que é mais do que receber, registrar e dar vazão ao pensamento dos espíritos desencarnados. Não só desencarnados, os espíritos encarnados também, porque o espírito encarnado pode se comunicar através do médium.
Inclusive, tem um caso interessante, se vocês lerem a bibliografia espírita dos inícios, tem um caso interessante de uma mulher que era uma aristocrata inglesa, que quando as amigas, ela era médium, quando as amigas tinham algum problema e não contavam para ela, e ela percebia que tinha alguma coisa, de noite, ela deixava o pessoal dormir, evocava um dos espíritos das amigas, de outras amigas, e elas escreviam tudo. Aí no dia seguinte ela dizia: vocês estavam me escondendo isso. Mulher perigosa. Ela parecia a NSA nos Estados Unidos, captando até os pensamentos das pessoas. Então vocês vejam, o sistema nervoso tem que ter localizações específicas para que a mediunidade se realize. Estudos têm feito nessa região do temporal, do córtex temporal. Eles se ativam quando a pessoa medita, quando a pessoa ora, quando o fenômeno mediúnico está acontecendo. Infelizmente, nós não temos muitos estudos a respeito. Inclusive porque o movimento espírita simplesmente emasculou-se nessa parte. As pessoas ficam muito no oba-oba, na caridadezinha, e não seguem aquilo que Kardec efetivamente queria, que os espíritas fossem estudiosos da realidade espiritual. Tanto assim que uma vez eu, Adenauer e Silze, em um grupo de pessoas, tinha uma Rose, uma moça que era cardiologista, fizemos um grupo de estudo e queríamos estudar o perispírito. Quando começamos a estudar, verificamos uma coisa interessante. Você pega André Luiz, ele na verdade não fala do perispírito, ele fala do corpo humano, da ligação digamos, direto do psicossoma com o corpo, mas não fala do perispírito especificamente. Ele só mostra os efeitos no corpo o tempo inteiro, o que é uma frustração muito grande, porque o que nós temos a respeito de perispírito, e que é fundamental para o fenômeno mediúnico, nós temos muito pouca coisa, muito pouca. Se você pega até o Zimmer, que é um trabalho muito interessante sobre o perispírito, é apenas uma coletânea de bibliografias. Não tem efetivamente um estudo científico, uma pesquisa que pode ser feita. Quem começou a fazer isso foi o Dr. Hernando Guimarães Andrade, quando ele começou com a teoria corpuscular do espírito, com os novos rumos para a experimentação espirítica. No entanto, ele foi tão combatido no movimento espírita por Herculano Pires, que aqui para nós, apesar de ter algum bem, fez muito mal ao movimento espírita. Mas é um livro difícil, né? Hein? É um livro difícil de entendimento. Não, mas é difícil pelo seguinte, porque ele usa os recursos da época, ele está usando os recursos da física, perdão, da química, porque ele fala de átomos. Ele faz uma elaboração. E seria interessante se estudar isso. E pegar, inclusive, pessoas. Mas juro a você que eu não consegui dar cabo. Pois é, para isso você tem que ir mais adiante. Não é complicado, é como você pegar um livro sobre o átomo, de física quântica. Você lê. É complicado porque a gente não está voltado para aquilo. Mas seria interessante ter pessoas que gostassem de estudar e estudassem depois. Depois, em grupo, exatamente. Depois ele melhorou isso. Quer dizer, ele atualizou e escreveu o psiquântico, que aí é mais interessante ainda, porque ele traz daquela ideia de átomo, que é de Rutherford, aquele átomo tipo sistema solar, para a atualidade quântica, que o átomo é o quê? É um conjunto de probabilidades. Se você achou complicado aquilo, hoje em dia é mais complicado ainda. Vou te contar que aquele faça o que é atualmente. O átomo hoje é definido como uma onda de probabilidade. Você entende o que é isso? Não, também não, então pronto. Vamos deixar de falar. Você hoje pega uma física, antigamente dizia todo efeito tem uma causa. A física quântica diz que pode ter um efeito sem causa. Exatamente. Hoje em dia tem tantas ideias
que é um problema sério. Mas sim, nós estamos falando aqui de outra coisa, senão a gente não chega onde a gente quer. Então o sistema nervoso tem que ser a base fundamental de tudo isso. O cérebro está aqui, é o centro de comando de tudo. Está lá ele ali, ó. É o centro de comando das funções do corpo e o centro de processamento dos estímulos internos e externos, gerando as percepções e as sensações. Na verdade, o corpo inteiro só existe para carregar o cérebro. Só. Ele está aqui, é o centro de comando, é como o motor do carro. Tudo o resto pode jogar fora. O que funciona mesmo é o motor. Então, é aqui. Tudo acontece aqui dentro. Aqui tem o controle do corpo inteiro. Tudo está controlado pelo cérebro. Tudo. Todos os órgãos, todas as funções, todos os sistemas, todos os aparelhos. Da mínima célula. O regular do sangue é o cérebro quem faz. As glândulas de secreção endócrina, endógena, todas controladas pelo cérebro. É o cérebro quem dá ordem para que determinado elemento possa ser, determinada substância possa ser liberada. Se você vai fazer um esforço grande, a adrenalina vem. Se você precisa de um descanso, vem um outro hormônio para lhe segurar. E assim, nós somos drogados permanentes. Quem usa droga é um imbeciloide, porque a droga natural já está aqui. Você não precisa usar droga. Quando você faz, você joga droga em cima da droga e uma droga. Tudo isso. Então, quando nós formos falar de mediunidade, é claro que naquele momento em que nós estamos praticando a mediunidade, que o Espírito vem, se liga a gente e vai dar o impulso, uma série de hormônios vão entrar em atividade. Por exemplo, se é um espírito que vem com uma depressão, um sofredor, que está, aí o nosso corpo vai começar a produzir cortisol. A nossa postura vai demonstrar isso. Já se for um espírito que vem alucinado, o corpo começa com adrenalina. Se for disputando, vem muita testosterona. Ou seja, a mediunidade, ela usa todos os recursos do corpo e eles são postos em atividade naquele instante. Não é algo que acontece no outro lado, no além. É algo que acontece aqui, no aquém, conosco nesse instante. Nesse momento, eu posso estar junto de mim com uma entidade espiritual jogando o pensamento. Se é uma entidade espiritual positiva, eu começo a me sentir bem. Por quê? Porque os hormônios da alegria, da felicidade começam a ser produzidos, porque aquilo vai me dando bem-estar. Quando começa um sentimento negativo, o espírito negativo aproxima, a gente começa o quê? Eu acordei com o pé esquerdo. Aí cortisol aberta lá dentro. Porque quanto mais cortisol, mais recado. E por indução, nós somos manipulados por essa força. Aí já vem uma coisa que a gente pode colocar. O que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer para me livrar disso? A gente fazer uma prece, tente orar quando você está com um encurso lá. Pai nosso, no céu. Tente. Mas tem uma coisa tão simples e que nós não usamos. Postura corporal. Pura e simplesmente. Porque observe, se você está com imposto, como é que você fica? Você fica assim? Não, você fica assim. O ombro vem logo para baixo. Não é? A coluna sofre logo. O queixo vai para baixo. Os olhos ficam maconhados. Tudo perde a graça. Aí o pessoal diz assim: tudo bem se melhorar o dia.
Ora, a pessoa vai dando mais força a isso. Se ela tomasse uma posição diferente, se erguesse o queixo, botasse o nariz para cima, fizesse, botasse os peitos para frente, que a vida é um sutiã, não é? Tem que meter os peitos, não tem jeito. Então, ó, faça isso. Se você estiver numa situação assim, faça assim, em pé, com as pernas bem focadas. Faça isso durante 2 minutos. Ou então faça assim, ó, a do vencedor. Vocês sabem que cego de nascença faz isso, né? Quando consegue alguma vitória. Ó, se você fizer isso 1 minuto, 2 minutos, você muda o comportamento. Por quê? Porque o corpo recebe uma ordem para produzir testosterona. É como se você estivesse se preparando para um esforço, para uma briga, ou seja, para realizar algo. E o hormônio realizador é testosterona, para homem e para mulher. Uma vez eu botei uma coisa no Facebook sobre isso, a mulher testosterona, aí veio um camarada espírita me retificando. Disse: você queria dizer, você é o homem da mulher? Como é? Progesterona. Eu disse: não, eu quis dizer testosterona, que a mulher que não tem testosterona, não. Não atinge o êxtase sexual. Tem que ter. Então funciona nos dois. E eu botei a fonte. Desculpe, quem já me ajudou muito nesses negócios foi ali, a Edilene. As pessoas, hebdomadário, Edilene. O cara tem missão, Edilene, não, é semanal. Então vejam bem, o cérebro é a base. Agora vocês vejam o seguinte: daqui a pouco nós vamos ver que o cérebro tem ligado a ele o quê? O psiquismo. E todos nós só vivemos no psiquismo. Daqui a pouco nós vamos discutir isso. Nós só existimos no psiquismo. O resto é para encher linguiça. Porque o que nós temos no mundo são meras representações, meras imagens. Vocês todos que estão aqui são meras imagens de meu cérebro. Eu nem sei se vocês são como são. Eu vejo certas coisas, mas outros podem ver diferente, por uma série de razões. Então, inclusive nós temos que levar para a mediunidade isso, porque quando o Espírito chega para a gente e ele transmite o pensamento, ele se liga, nós vamos fazer um trabalho de processamento, que vai entrar nesse processamento não só o psíquico, mas também vai entrar o físico, porque o nosso cérebro, holograficamente, registra todas as sensações que nós temos. Inclusive, é uma teoria do Dr. Hermínio de Miranda. Ele diz o seguinte, que aquela visão retrospectiva, o flashback no momento da morte ou de uma quase morte, é o instante em que tudo que está acumulado nos neurônios automaticamente é, digamos assim, absorvido pelo perispírito. É a teoria dele, no livro Alquimia da Mente, que seria interessante vocês lerem. E eu gostei muito dessa ideia dele. É um momento em que é uma transferência daquilo que está no cérebro. Por quê? Porque vejam, nós temos uma vida interessante. Tudo que nós sentimos vai para o cérebro. Os nossos instintos, nossas emoções, os estímulos externos, os estímulos internos, todos vão para o cérebro. No cérebro é que eles são elaborados, eles são psiquificados, isto é, se transformam em psíquico. Mas também existe uma coisa de somatização. Aquilo que é psíquico vem para o corpo. Na mediunidade vai acontecer quando o espírito se aproxima de nós.
E ele se liga mentalmente conosco, eles podem inclusive incorporar, daqui a pouco a gente discute isso. Incorporar é entrar no corpo. E uma vez um debilóide, num evento espírita, disse assim: mas duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu disse assim, o Detra aqui, não são duas matérias iguais, são matérias em vibrações diferentes. Aqui, por exemplo, nesse instante, eu tenho a Rádio Metrópole, a Rádio Sociedade, a Rádio Record, não é? Estão no mesmo ambiente. E uma não interfere com a outra, porque são frequências diferentes. Esse que é o problema. Que o espírito pode incorporar? Claro que pode. Claro que pode. Inclusive, as descrições que os espíritos dão, André Luiz, etc., que o espírito se afasta do corpo. E o espírito que vem para psicografar senta rente, quer dizer, na verdade, ele chega ali junto, mas está sob controle do espírito que é dono do corpo. Na verdade, é como se você fizesse uma indução. Sabe o que é indução, não é? Se você tem um fio elétrico e passa eletricidade, toda partícula em movimento gera um campo que é perpendicular. Se você botar um fio perto, mesmo que ele não seja ligado a nada, ele vai ser eletrificado. Muita gente já morreu eletrocutado por causa disso. Quando se botam esses fios de alta tensão, tem um fio de alta tensão, se bota outro por cima. Se corta o fio de alta tensão anterior, ele não está mais funcional. Só que às vezes o de cima desce e começa a induzir eletricidade. Alguém passa, segura e morre eletrocutado no fio que está desligado, por causa disso. Então nós temos que ter isso bem na mente. Então os espíritos estão nos acotovelando, como disse Kardec falando da inspiração, eles estão sempre transmitindo, como eu falei da mulher, que o espírito do marido ligado a ela estava transmitindo o medo, o pavor dele, induzindo o pavor dele. Toda incorporação mediúnica, psicografia, é sempre uma indução do espírito sobre o médium. E o médium tem a capacidade de captar isso. Ele não tem um bloqueio. Muitos de nós temos um bloqueio. Existem aqueles indivíduos que são pessimíssimos. Hernani Guimarães Andrade me disse, São Paulo, no laboratório dele: eu sou pessimíssimo. Sabe o que é isso? Que a gente tem que falar um pouco de parapsicologia hoje também. O pessimíssimo é aquele indivíduo que quando ele chega, ele acaba todo qualquer fenômeno que aconteça. Ele bloqueia. Ele é bloqueador de fenômenos. Tipo, por exemplo, você tinha fenômenos de poltergeist. Sabe o que é poltergeist, né? Espírito jogando coisa para lá e para cá. Ele chegava, parava tudo. Ele era pessimíssimo. Ele segurava. Quer dizer, tem pessoas que bloqueiam o fenômeno mediúnico. Qual o mecanismo? Deve ser um mecanismo psíquico, de negação psíquica, só pode ser. Que é inconsciente, naturalmente. É inconsciente. Porque ele bloqueia, a energia dele bloqueia o que os fatos aconteçam. Já outras pessoas facilitam que o fato aconteça. Né? Então vejam que a mediunidade é uma coisa bem complexa e ela está acontecendo sempre. Aqui mesmo, vocês estão todos aqui, nós estamos todos aqui. Quem é que diz que cada um que está aqui não está sendo influenciado por 1, 2, 3 espíritos? Não sei. Cada um é que sabe, inclusive pelos pensamentos que tem, pela vida interior, pela personalidade interior, que é um outro problema na mediunidade. Mas nós temos uma personalidade exterior, essa que eu estou aqui mostrando para vocês, muito bonitinha, mas tem uma personalidade interior. Como será essa minha personalidade interior? Allan Kardec um dia, ele falando com os espíritos, disse assim: mas tem pessoas que são pessoas dignas, corretas, e no entanto só recebem mensagens indecentes. E o espírito disse assim: quem disse a você como é o mundo interior dessas pessoas?
Como é essa personalidade interior? A pessoa tem uma persona que ela joga para o público, mas interiormente cada um de nós é o que é. Cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é. O mostrar é outra história. E é essa personalidade interior que faz um link com os espíritos, não é exterior. Porque é ela que cria o campo áurico nosso, que atrai as entidades espirituais. Tá? Então, vamos em frente, para não perder tempo. Até que hora? 8h30. Oxe! Não, 8h30. Deixa eu aumentar aqui. Vamos conversar aqui, deixa eu aumentar aqui. O perispírito, que é fundamental para as comunicações, né? O perispírito é o conjunto de níveis energéticos que envolve o princípio inteligente. O princípio inteligente, vocês já sabem de qual é salteado, eu não vou perder tempo com isso, né? É aquilo que nós somos efetivamente. O resto é encher linguiça. Tá? O espírito, enquanto entidade, é um princípio inteligente cheio de cabo. A parte mais inferior do perispírito antes do corpo é o psicossoma. Por quê? Você tem o espírito aqui, o princípio inteligente, que é quase imaterial. Você tem o corpo, que é material. Vindo de lá para cá, precisam ler o meu livro Possibilidades Evolutivas. Por quê? Como é que sai a energia daqui e chega aqui embaixo? Tem que ter uma degradação. E como é que a energia sai daqui e vai para lá? Tem que ter uma gradação. Por isso é aquele problema de falar de planos espirituais. Os famosos planos espirituais. Ou seja, nós temos vários níveis energéticos que culmina na parte exterior, que é o psicossoma, que segundo o espírito de André Luiz é mortal também. Para si, mais acima tem que se perder ele para ir para nível mental e assim sucessivamente. O psicossoma se liga ao corpo através do biossoma, que é o fluido vital individualizado. O psicossoma guarda a forma humana por inércia evolutiva. Há quanto tempo nós estamos vivendo essa condição humana? Então ele guarda isso. Quando ele perde essa condição, ele vira redondo. Nós viramos senhor redondo. Por quê? Porque é a forma do mental. É a forma do mental. São os famosos ovoides. Você já deve ter ouvido falar. Todo fenômeno mediúnico usa o perispírito para acontecer. Ou o espírito vai direto para o perispírito e vem. Mas vocês vão me falar, e nos fenômenos de efeitos físicos, o que é que vai acontecer? No fenômeno de efeitos físicos, o corpo físico se desfaz. O famoso ectoplasma é o corpo vital, que é esse biossoma, que vai saindo e vai levando junto a própria estrutura física. Quando nós temos um tipo de materialização, com médium de materialização, que chega, digamos, a tomar forma completamente, o médium vai normalmente desaparecendo. Vários casos existem disso, estudados ao longo do tempo. Inclusive no médium amarrado, e daqui a pouco tudo cai, ele desaparece. Com o tempo volta. Quando uma luz muito forte incide e o fluido vital tem que voltar correndo para o corpo, criam problemas físicos muito sérios, inclusive desaparecimento de membros, que depois é um trabalho danado para ser refeito. Tá? Então, a mediunidade de efeitos físicos usa o corpo, mas também usa a mente. Porque o grande problema é que a mente humana e a mente dos espíritos têm que agir sobre aquela massa para dar uma forma específica. E aqueles que fazem parte das reuniões mediúnicas, eles interferem tanto nas comunicações inteligentes como nas comunicações de efeitos físicos, como também os espíritos do ambiente. Várias vezes já se tem notícia, por exemplo, o camarada está psicografando e no meio da psicografia aparecem palavras diversas, trechos diversos que parecem conversações, que são espíritos que estão do lado ou pensamento das pessoas que estão participando.
Então, é um fenômeno, inclusive, nesse caso, muito complexo. Bom, eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. Ah, sim, eu falava o seguinte, olha aí, o princípio da realidade absoluta da psique é o nosso caso. Nós só existimos na mente. Tudo que vem estar no corpo vem para a mente, tudo que tem na mente vem para o corpo. Por isso a mediunidade é sempre psicofísica. Não existe mediunidade só psíquica, mediunidade só física, é psicofísica. Em qualquer situação a mente do médium está presente, mesmo nos efeitos dito mecânicos, ou na mediunidade inconsciente, o médium está atuando, porque é pelo psiquismo dele que as coisas vão acontecer. Isso por quê? Porque nós temos essa estrutura psíquica, o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Temos um ego, que é um complexo, e que você só percebe as coisas que são apresentadas pelo ego. Nós temos uma persona, uma sombra, a sombra, que tudo aquilo que a gente reprime, os mecanismos de defesa que nós temos, tudo que é reprimido, que a gente não aceita, de bom ou de mal, em nós. E é através da sombra que os espíritos inferiores vão produzir seus efeitos em nós e vão se comunicar. Quando nós damos uma incorporação do espírito inferior, ele está fazendo isso através da nossa sombra. É onde eles se ligam sempre. Diga, minha filha. É sempre a sombra, ela pode ser consciente ou inconsciente, mas ela sempre é algo da sua personalidade que você não aceita. Isso. Normalmente a sombra, ela é consciente em alguns aspectos, mas tem aspectos nossos na sombra que nós nem queremos saber. É aquele mal absoluto em nós, aquilo que nós somos capazes de fazer, mas não acreditamos que somos. Por exemplo, você vê um Fouché, o Robespierre, antes da Revolução Francesa, ele era juiz. E ele abdicou ao cargo para não assinar uma sentença de morte. Quando veio a Revolução e ele fez parte da cúpula da Revolução, ele assinou 1.530, se não me engano, sentenças de morte. A possibilidade estava ali. Mas ele, no início, ele conseguiu segurar a sombra, mas quando a sombra veio com tudo, ele não conseguiu, porque ele aí achou uma desculpa. Era em prol do Estado. Assim, na história, se a gente parar para pensar nisso, é como se a pessoa esperasse um momento para que aquela desculpa se apresentasse, né? Isso. Exatamente. Então, é ter uma desculpa para que isso venha. Por exemplo, quando o Richelieu estava morrendo, o confessor dele disse assim: o senhor desculpa seus inimigos? Ele disse: eu nunca tive inimigos, os meus inimigos eram os inimigos da França. O mecanismo de defesa dele. Então, o inconsciente, ali nós temos a persona, que é o que nós damos ao mundo, e temos aqui, são as representações, quer dizer, tudo que a gente vê, percebe que está aqui dentro. Aqui nós temos os complexos. Complexos são determinadas, são determinadas experiências emocionais ligadas aos nossos instintos, portanto ao nosso corpo, ancoradas no corpo, como o ego, e que tomam o ego, incorporam no ego como se fossem espíritos, e nos levam a fazer coisas que nós não quereríamos fazer. Mas o ego, o complexo, faz isso. Nós temos conteúdos reprimidos, aquilo que a gente não quer saber, normalmente estão na sombra. Temos conteúdos esquecidos. Temos apercepções, que são elementos que se formam. Temos os instintos, e os instintos vão formar os arquétipos, e os arquétipos vão formar, que na verdade eles são as imagens dos instintos. Daí você pode ver o seguinte: toda a comunicação mediúnica vai acontecer dentro desse aspecto ligado naturalmente ao cérebro.
Então, os nossos complexos vão atrair os espíritos de acordo. Se eu tenho um complexo de suicídio, nas comunicações mediúnicas, vão sempre, a maioria dos espíritos que se comunicarem, quer dizer, digamos, 60%, vamos chamar assim, serão espíritos suicidas. Tanto que a mediunidade serve para nós, para o estudo da nossa personalidade. Então, você exercendo sua mediunidade, se fizerem um estudo e verificarmos qual o tipo de espírito que normalmente se comunica por nós, nós saberemos nossos problemas. E, conforme venham espíritos, entre aspas, mentores, o teor do que eles falam vai dizer também de nossos complexos religiosos nesse aspecto. Então, diga. Existe a possibilidade da gente identificar quando se trata de um complexo apenas ou de uma manifestação mediúnica, uma interferência? Não. O interessante não temos pelo seguinte, porque todo complexo tem uma espécie de personalidade, tanto que ele só aparece no sonho como pessoas. Tá? Eu já fiz trabalho de pegar o médium e dizer, você vai se concentrar no complexo da pessoa, não quer saber de espírito. E ele incorporar o complexo. Inclusive na Fundação La Harmonia, eu fiz isso com essa menina que é a esposa de Cates Vale, Lice, tá? Peguei a pessoa e disse, você vai concentrar no complexo dela, e eu sabia o que estava acontecendo com ela, por causa de um complexo. Ela incorporou, nós trabalhamos o complexo, ela passou uma semana com a dor no braço, que era a manifestação, a somatização que o complexo estava dando à pessoa. Tá? Então, você vai dizer assim, o espírito vem e atua sobre o complexo. Sim, para inclusive através daquele complexo, ele toma o ego. Tomando o ego, ele dá a comunicação. Então você veja, é um complexo. Quando é que a gente sabe, eu acho que seria um tanto um preciosismo para isso. A não ser que nós fizéssemos uma reunião só para trabalhar com o complexo. Porque naturalmente os espíritos que viessem trabalhar com isso afastariam as entidades obsessoras, nós trabalharíamos apenas com o complexo. Seria algo interessante a se fazer. Eu perguntei se tinha como você identificar quando se tratasse apenas de um complexo ou de algo associado. Deve ser possível com uma especialização. Como, por exemplo, você pode, com o conhecimento de psicologia, verificar se a pessoa tem um problema psicológico ou um problema obsessivo. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas chegarem, caírem no chão, começarem depois olhar assim, digo, isso aí é uma conversão histérica, isso não tem, tem nada disso não. Ou pegar para a mulher do camarada e dizer assim, ele está psiquiatra, não é? Porque era a esquizofrenia que estava ali. Inclusive os movimentos dele, a famosa conversão histérica, demonstrava nos movimentos. E mais tarde eu vim interpretar, porque eu vim saber a história do que causou aquele surto psicótico nele. E toda a atitude era justamente a atitude da conversão, de evitar que a coisa acontecesse. Compreendeu? Então, por aí, os espíritos podem... É muito tênue nessa... Exatamente, é tênue. Mas com a experiência é possível fazer isso. Então, eu estou chegando ao fim, vocês já viram que o negócio é complicado. Né? Eu tirei coisa com o que para falar aí? Você vai ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Eu já fiz de propósito. Para obrigar vocês a me convidarem de volta. Se vocês quiserem, depois a gente pode aprofundar isso que está aí. Mas vocês já viram por um pouco que eu dei, que vocês vão ter coisa pela frente. Vocês pensavam que vocês eram espírito somente para dar, para chegar aqui e ficar ai, 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 ai. Não é não, amigo. Esse negócio tem que ter estudo. Diga. Há percepções, eu não entendi. A percepção foi uma boa pergunta. A pessoa, o aluno que presta atenção, eu gosto muito por isso. Né? A percepção é diferente de percepção. Percepção é aquilo que vem pelo sentido. A percepção é aquilo que é criado no inconsciente pessoal. Quer dizer, nós estamos sempre recebendo informações, estão indo lá para dentro. É como se quimicamente se misturassem alguns elementos e criasse um elemento novo. E aí isso vem como insight, né? São coisas que foram lá para dentro, foram se misturadas e deram um elemento novo.
e aquilo aparece como insight, aquela ideia que brotou, que pode ser uma inspiração vinda de fora, mas pode ser uma inspiração vinda de dentro, uma criação efetivamente sua. Porque os espíritos podem estar do lado, podem influenciar, podem ajudar em tudo isso, mas também nós podemos fazer. Por isso tem um problema do animismo. Todas as comunicações mediúnicas podem ser anímicas. Por exemplo, você pode se comunicar por você. Uma personalidade sua do passado pode incorporar agora e você dá uma comunicação. Um complexo pode incorporar em você e dar uma comunicação. Então, você mesma pode provocar um fenômeno de efeitos físicos. Tá? A pessoa pode provocar. Ou qualquer tipo de mediunidade. A vidência pode ser algo anímico. A clarividência pode ser algo anímico. Porque a mediunidade vai ser caracterizada quando houver isso aí que Kardec faz, a interferência de uma mente desencarnada. Isso é que vai caracterizar para Kardec a mediunidade. Fora isso, você tem efeitos produzidos pela própria alma do indivíduo. Então aquilo que o pessoal fala, nossas comunicações são anímicas, comunicação com isso que vem da alma do médium, é verdade também. Só que não é apenas verdade. Para terminar, uma vez eu estava dando uma palestra, quando eu falava sobre isso, e estava no meio um aluno do Quevedo. Depois veio conversar comigo, ele tinha tomado já com uma cacetada, porque eu digo, olha, tudo aquilo que dizem durante a minha palestra, tudo que dizem que o médium pode fazer, é verdade, pode sim, mas também os espíritos podem fazer através do médium. O nosso problema é que nós não somos reducionistas, reduzistas a uma coisa como espíritas, mas nós também admitimos que os dois lados podem acontecer. Sinto muito, parado aqui, se os frustrei.